Eu estava montando na cozinha quando o patrão chegou. Ele quis ajudar, e no fim tive que dar conta dos dois sozinha. Ai, gente, vocês não vão acreditar no que me aconteceu semana passada. Juro. Foi a coisa mais louca da minha vida. Eu estava lá, na cozinha, montando. Era uma coisa grande, viu? Enorme. Exigia força, precisão, e eu estava suando, me esforçando ao máximo. Cada encaixe era um desafio. Cada movimento me deixava mais ofegante. E justo naquela hora, no auge do meu esforço, ele chegou. Meu patrão. E ele quis ajudar. Disse que eu parecia estar tendo dificuldades e que ele tinha experiência com aquele tipo de montagem. Imaginem a minha situação. Sozinha com ele, naquela cozinha quente, os dois inclinados sobre aquela coisa enorme, sentindo a respiração dele tão perto. Me tremiam as mãos, o suor escorria pelas minhas costas. Eu sabia que ia ser difícil, mas não imaginava o quanto. Ele era grande, experiente, e bem, eu estava aprendendo. Ele começou a me orientar, me mostrando a melhor forma de encaixar, de apertar, de controlar. A cada toque, a cada instrução, eu sentia uma onda de calor subir pelo meu corpo. Era uma sensação intensa. E a cada minuto que passava, a tarefa ficava mais e mais complicada. Ele insistia em me ajudar, em me guiar, e eu não conseguia recusar. Afinal, ele era o meu patrão. Mas confesso que, no fundo, uma parte de mim gostava. Gostava daquela tensão, daquela proximidade, daquela sensação de desafio. Vocês já sentiram aquele frio na barriga, aquela ansiedade gostosa antes de encarar algo grande, algo que te tira completamente da zona de conforto? Era exatamente assim que eu me sentia. E a cada passo, a cada movimento, a certeza de que eu ia ter que dar conta de tudo sozinha só aumentava. Ele estava ali, sim, mas no fundo eu sabia que a responsabilidade final era minha. Eu tinha que me concentrar, tinha que me esforçar, tinha que aguentar. Deixa o like se você já sentiu esse tipo de calor, essa mistura de medo e excitação. Preciso contar o que aconteceu depois. Vocês precisam entender o que me levou àquela situação. Afinal, nem tudo é o que parece. Ai, gente, essa história começou bem antes do meu patrão chegar na cozinha. Tudo culpa da receita da vovó. Vocês sabem aquelas receitas antigas, cheias de mistério e medidas imprecisas, tipo uma pitada de carinho e uma colher de sopa bem cheia de afeto? Pois é, essa receita era assim. Um bolo de fubá com goiabada, daqueles que desmancham na boca, herança de família, sabe? Eu tinha prometido fazer para o aniversário do meu sobrinho e estava determinada a impressionar. Só que o bolo teimava em não crescer. Já tinha batido a massa por quase 1 hora, meus braços doíam, a batedeira esquentava. E nada. A massa continuava ali, no fundo da forma, com a mesma cara de derrotada. Eu já tinha checado a receita umas 10 vezes, conferido o forno, trocado o fermento, rezado para todos os santos, e nada. Comecei a sentir aquele desespero, sabe? Aquele aperto no peito, a sensação de que tudo ia dar errado. O aniversário do meu sobrinho estava chegando, os convidados já deviam estar a caminho, e eu, ali, com um bolo anão na mão. Decidi então me concentrar na cobertura. A vovó sempre dizia: "Filha, um bolo feio pode até ser perdoado, mas um bolo sem cobertura é um crime imperdoável." Então peguei a goiabada cascão, a manteiga, o açúcar e comecei a mexer, a derreter, a misturar, numa tentativa desesperada de salvar a situação. A panela era grande, pesada, e a goiabada grudava no fundo, exigindo toda a minha força e atenção. Eu mexia com vigor, com a energia de quem luta contra o tempo, contra o destino, contra um bolo, teimoso que se recusava a cooperar. O calor do fogão me deixava suada, ofegante, mas eu não podia parar. Tinha que montar aquela cobertura, tinha que dar um jeito de transformar aquele desastre num bolo digno da receita da vovó. E foi nesse momento, no auge do meu desespero, com a panela fumegando e a goiabada borbulhando, que ele chegou. Meu patrão. O calor do forno era intenso, quase sufocante. Minhas costas estavam molhadas de suor, e meus braços doíam de tanto bater a massa. A cada minuto que passava, a pressão aumentava. O chefe já tinha passado pela cozinha 2 vezes, dando aquela olhadinha de canto de olho, sabe? Aquela que diz: "E aí, como estão as coisas? Espero que esteja tudo pronto a tempo." Ele tinha encomendado um bolo especial para a festa de fim de ano da empresa. Um bolo que, segundo ele, tinha que ser inesquecível. E eu, claro, tinha topado o desafio. Afinal, quem resiste a um elogio do chefe, né?
Principalmente quando esse elogio vem acompanhado de um bônus no salário. Mas a verdade é que eu estava começando a me arrepender. A receita era complicada, cheia de detalhes e ingredientes exóticos que eu nunca tinha ouvido falar. E o tempo? O tempo voava. Eu olhava para o relógio a cada 5 minutos, sentindo a ansiedade crescer dentro de mim como uma massa de pão. A cozinha estava uma bagunça. Farinha espalhada pelo balcão, panelas sujas na pia e um cheiro doce e enjoativo que impregnava tudo. Eu me sentia como uma equilibrista num fio de cabelo, prestes a cair a qualquer momento. Você já sentiu aquela sensação de estar completamente perdida, sem saber para onde ir? O que fazer? Era assim que eu me sentia. Meus pensamentos rodavam em círculos, como a batedeira misturando a massa do bolo. E a cada volta, a pressão aumentava, o calor ficava mais intenso, o suor escorria mais abundante. Eu precisava me concentrar, precisava manter a calma, precisava terminar aquele bolo antes que o chefe voltasse. Mas como? Como transformar aquele caos em uma obra-prima da culinária? Deixa o like se você já se sentiu assim, se já teve que lidar com a pressão de um prazo apertado e a expectativa de um chefe exigente. Você precisa ouvir o que aconteceu depois. Precisa entender como eu consegui dar conta dos 2 bolos, sozinha. A mão firme do meu chefe, inesperadamente me ajudando a bater o chantilly. A força com que ele segurava a batedeira, quase tão intensa quanto a minha vontade de terminar logo aquilo. Ele tinha aparecido na cozinha bem na hora que eu estava quase desistindo. Meus braços já estavam cansados. A batedeira parecia pesar 1 tonelada, e o chantilly teimava em não firmar. Ele chegou sorrindo, com aquele jeito charmoso de sempre, e disse: "Deixa que eu te ajudo." Com isso. E antes que eu pudesse responder, ele já tinha tomado a batedeira das minhas mãos. Senti um arrepio percorrer meu corpo quando nossos dedos se tocaram. Ele segurava a batedeira com tanta firmeza, com tanta segurança. E a cada movimento, a cada rotação, eu sentia uma vibração que ia muito além do motor do aparelho. Era como se a energia dele estivesse passando para mim, me dando força, me incentivando a continuar. O chantilly começou a engrossar, a ganhar forma. E eu me perdi naqueles movimentos ritmados, naquela dança silenciosa entre nós dois. O calor da cozinha parecia ter aumentado. O ar ficava mais rarefeito a cada segundo. Eu olhava para ele, para suas mãos fortes e habilidosas, e me perguntava: o que aconteceria quando o chantilly estivesse finalmente pronto? Ele mexia com uma precisão que me hipnotizava, controlando a velocidade, a pressão, a intensidade. Era como se ele estivesse conduzindo uma orquestra, e o chantilly fosse o instrumento principal. E eu, ali, na plateia, assistindo a tudo com a respiração presa, sentindo cada nota, cada vibração, penetrar em mim. A cada minuto que passava, a tensão aumentava, a expectativa crescia, e eu sabia que, no final, eu teria que dar conta do chantilly e dele. Sozinha. Vocês já sentiram essa mistura de admiração e desejo? Essa vontade de se entregar completamente a uma sensação, a um momento? Era assim que eu me sentia. E enquanto ele batia o chantilly, eu me imaginava experimentando aquela textura macia, aquele sabor doce e envolvente. Na minha boca, na minha pele. Ai, gente, preciso me controlar. Mas é que a lembrança daquela cena ainda me deixa arrepiada. Deixa o like se você já sentiu essa eletricidade no ar, essa tensão palpável entre 2 pessoas. Você precisa saber o que aconteceu depois, precisa entender como eu consegui lidar com aquela situação. E com os 2. Chantilly, sozinha. A batedeira, coitada. Já tinha visto dias melhores. Velha de guerra, herdada da minha avó, ela tinha batido massas de bolo para incontáveis aniversários, casamentos e festas de família. Mas naquele dia, ela parecia cansada, exausta. Começou a falhar, a chiar, a tremer, como se estivesse prestes a ter um colapso nervoso. E então, aconteceu o inevitável. No auge do seu esforço, com o chantilly quase no ponto, ela espirrou. Sim! Espirrou. Uma nuvem branca e densa explodiu da tigela, cobrindo tudo ao redor com uma camada espessa e pegajosa. A cozinha, que já estava uma bagunça, se transformou num cenário de filme de terror culinário. Chantilly no teto, chantilly nas paredes, chantilly no chão. E, claro, chantilly em mim. E nele. Meu chefe, que estava tão concentrado em me ajudar, acabou recebendo a maior parte da explosão açucarada. Seus cabelos, seu rosto, suas roupas, tudo coberto de chantilly. Parecíamos 2 bonecos de neve derretidos,
em meio a uma nevasca de açúcar. A cena era tão ridícula, tão inesperada, que comecei a rir. Um riso nervoso, descontrolado, que ecoou pelas paredes da cozinha. E ele, para minha surpresa, riu também. Um riso alto, gostoso, que me contagiou ainda mais. Ali, em meio àquela lambança doce e constrangedora, nós dois rimos como crianças. E por um breve momento, esqueci a pressão do trabalho, a expectativa do chefe, o bolo que teimava em não dar certo. Esqueci de tudo, exceto daquela sensação leve, divertida, quase excitante. Sim, excitante. Aquele chantilly por toda parte, aquela proximidade inesperada, aquela troca de olhares em meio à bagunça. Tudo contribuía para criar uma atmosfera diferente. Uma atmosfera carregada de uma energia estranha, uma tensão palpável que pairava no ar. A batedeira falhando, espirrando chantilly por toda a cozinha. Em mim, nele, uma lambança doce e constrangedora, mas com um toque de excitação? Preciso de mais likes para contar o que aconteceu depois dessa. Meu pai sempre dizia: uma boa cozinheira nunca desiste, mesmo com a batedeira quebrada. E ali estava eu, com as mãos na massa, literalmente, tentando salvar o bolo e a festa. A batedeira antiga da minha avó, a mesma que tinha me ajudado a preparar tantas delícias, finalmente, tinha entregado os pontos. Bem no meio da receita, com a massa ainda crua e o tempo passando, ela pifou. Senti um aperto no peito, uma onda de desespero. O aniversário do meu sobrinho estava a poucas horas de começar, e eu ali, com um bolo pela metade e uma batedeira moribunda. Mas as palavras do meu pai ecoaram na minha cabeça. Nunca desista. Respirei fundo, enrolei as mangas e decidi que não ia deixar uma batedeira quebrada arruinar a festa. Peguei uma colher de pau, a tigela enorme e comecei a bater a massa à mão. Era um trabalho árduo, cansativo, mas eu não podia desistir. A cada movimento circular, a cada gota de suor que escorria pelo meu rosto, eu pensava no sorriso do meu sobrinho, na alegria dos convidados, na satisfação de ter superado aquele desafio. Meus braços doíam, minhas costas protestavam, mas eu continuei batendo a massa com uma determinação que nem eu sabia que tinha. A cada minuto que passava, eu sentia uma força crescendo dentro de mim, uma energia que me impulsionava para a frente. Eu estava sozinha, sim, mas não me sentia derrotada. Pelo contrário, me sentia poderosa, capaz de enfrentar qualquer obstáculo, de superar qualquer desafio. E enquanto batia a massa, eu pensava: é isso, vovó. Aprendeu direitinho. Uma boa cozinheira nunca desiste, mesmo com a batedeira quebrada. 2 bolos para terminar. O original, desastroso, e um novo, começando do zero. O chefe, sujo de chantilly, insistindo em ajudar, os dois sozinhos na cozinha tarde da noite. Será que consigo dar conta dos dois? Bem, como vocês já devem ter percebido, a história do chantilly não era bem o que vocês estavam pensando. Na verdade, a coisa grande que eu estava montando era o bolo de aniversário do meu sobrinho. E o meu patrão era, na verdade, o meu chefe na confeitaria onde eu trabalho. Ele tinha encomendado um bolo especial para a festa da empresa, e como eu estava na cozinha até tarde, ele apareceu para ver como as coisas estavam indo. E sim, ele se ofereceu para ajudar com o chantilly, e acabamos cobertos de açúcar, rindo como 2 crianças. Aquela noite na cozinha foi uma loucura. Primeiro, o bolo do meu sobrinho que teimava em não crescer. Depois, a batedeira da minha avó que resolveu pifar bem na hora H. E para completar, o chantilly explodindo por todo lado, transformando a cozinha num verdadeiro campo de batalha açucarado. Mas no meio de todo aquele caos, eu descobri algo importante sobre mim. Mesma. Descobri que sou mais forte do que imaginava, mais resiliente do que pensava. E que, mesmo com todos os desafios, com todas as adversidades, eu sou capaz de dar conta de tudo, sozinha. E no final, sabe o que aconteceu? Eu consegui terminar os 2 bolos. O do meu sobrinho, que apesar de não ter crescido muito, ficou delicioso, com uma cobertura de goiabada que fez o maior sucesso. E o bolo da empresa, que com a ajuda e a lambança do meu chefe, ficou simplesmente espetacular. Uma verdadeira obra de arte da confeitaria. E o chantilly? Bem, digamos que ele acabou sendo a cereja do bolo. Literalmente. Essa experiência me ensinou que, na vida, assim como na cozinha, nem sempre as coisas saem como planejamos. Imprevistos acontecem. Batedeiras quebram, chantillies explodem. Mas o importante é não desistir. É persistir.
é encontrar a força dentro de si para superar os obstáculos e seguir em frente. Lembrem-se sempre das palavras do meu pai. Uma boa cozinheira nunca desiste, mesmo com a batedeira quebrada. E acreditem, essa lição vale para muito mais do que apenas bolos. Vale para a vida. Então, se você está passando por um momento difícil, se sente que está prestes a desistir, lembre-se da minha história. Lembre-se do bolo que não cresceu, da batedeira quebrada, do chantilly explodindo. E lembre-se, acima de tudo, que você é capaz de superar qualquer desafio, de dar conta de tudo. Sozinha. Ou com uma ajudinha de um chefe coberto de chantilly. E aí, gostaram da história? Contem nos comentários qual foi a maior lambança que vocês já fizeram na cozinha. E não se esqueçam de se inscrever no canal para não perderem as próximas aventuras. Na cozinha e na vida. Afinal, por aqui, a gente sempre tem uma história deliciosa para contar. A revelação. Os 2 bolos, finalmente prontos, um ao lado do outro. Um perfeito, resultado do meu esforço e da ajuda atrapalhada do meu chefe. O outro, um monte disforme, testemunha da nossa aventura na cozinha. No fim, dei conta dos 2 sozinha. Ou quase. O bolo para o meu sobrinho, baixinho e meio torto, mas coberto com uma generosa camada de goiabada brilhando sob a luz. E o bolo para a festa da empresa, uma obra-prima de chocolate e chantilly, imponente e elegante. Olhando para os 2, senti uma onda de orgulho. Orgulho por não ter desistido, por ter enfrentado todos os desafios, por ter dado conta dos 2 bolos, sozinha. Bem, quase sozinha. Afinal, o meu chefe, apesar de ter criado uma pequena zona de guerra com o chantilly, tinha me ajudado a bater a massa do bolo da empresa. E no final das contas, a bagunça, as risadas, a tensão, tudo tinha contribuído para tornar aquela noite inesquecível. Uma noite que me ensinou que, mesmo nos momentos mais difíceis, sempre há espaço para um pouco de doçura e para uma pitada de chantilly. Aprendi que, mesmo nas situações mais complicadas, a persistência e a criatividade são os melhores ingredientes. E que, às vezes, uma mãozinha, mesmo que atrapalhada, como a do meu chefe coberto de chantilly, pode tornar a jornada mais interessante. Deixem seus comentários. Quero saber o que acharam dessa história do bolo, da batedeira e, claro, do chantilly. A força de vontade, como um bom fermento, faz toda a diferença. E lembre-se, nem todo bolo precisa ser perfeito para ser delicioso. Curtam e compartilhem se gostaram. A verdadeira força não está em nunca cair, mas em quantas vezes você consegue se levantar. E acreditem, eu caí, levantei, me lambuzei de chantilly e ainda consegui fazer 2 bolos incríveis. Essa experiência me ensinou que a vida é como uma receita. Às vezes, a gente erra a mão, esquece um ingrediente, ou a batedeira resolve pifar bem na hora H. Mas o importante é não desistir. É adaptar, é improvisar, é usar a criatividade para transformar o que parecia um desastre em uma obra-prima. E quem sabe, no meio do caminho, a gente ainda encontra alguém para dividir a bagunça, as risadas e, claro, o chantilly. Então, da próxima vez que a vida te apresentar um desafio, lembra. Da minha história, respira fundo, arregaça as mangas e vai à luta. Porque no final das contas, o que importa mesmo é o sabor da vitória. Gostaram da história? Compartilhem com seus amigos que também adoram uma boa aventura na cozinha, ou melhor, na vida. E não se esqueçam de se inscrever no canal para mais histórias deliciosas como essa. Até a próxima!